Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que atravessa todas as mães. Como cuidar, educar e dar conta de si mesma. Se esse assunto te interessa, vem com a gente! Gente, esse episódio é patrocinado pelo Maria Prado Beauty. E você, que é mãe, que sabe que é uma mulher única, você precisa de um espaço de acolhimento e beleza que vai te entender, que vai cuidar de você como você merece. Então vai lá, faz uma visita e conheça esse espaço aqui na cidade de Teresópolis. E também a Atos Print Visual, que transforma qualquer ideia genial em algo concreto. Então vai lá, vai na rede da Atos Print Visual e transforma as suas ideias. Hoje a gente está aqui, ó, gente, toda patrocinada pela Atos Print Visual. É garrafinha personalizada, é copo personalizado. Pensa em personalização, você pensa na Atos Print Visual. Gente, você que é mãe, esse patrocinador é um patrocinador muito especial. Porque a gente pensa que a gente não tem tempo pra gente. E a gente realmente tem dificuldade nessa administração. E aí a gente fala, não dá tempo de skincare só se você não conhece os produtos da Una Rio. Vai lá. Com apenas 3 produtos da linha Sublime, você vai entender como você pode iniciar o seu processo de cuidado matinal e ao longo do dia. Vai lá, acessa a rede da Una, que você vai se encantar pelos produtos. Pessoal, o episódio de hoje está muito, mas muito especial. É um tema que, com certeza, você que já assiste, você que acompanha o Escolhas com Diane Arraes, tem questionado, tem mandado sugestões e, gente, chegou o dia. A gente está há alguns meses trabalhando nesse episódio e agora chegou a hora de falar da tão falada maternidade. Enfadonha muitas vezes, gratificante muitas outras, mas muito, muito questionadora. Então, para tratar desse tema, a gente tem 2 pessoas muito especiais que eu tenho a honra de apresentar. Uma grande amiga, a Shaira Prado, empreendedora, mãe das 2 Marias, proprietária do Maria Prado Beauty, que está sempre com a gente aqui no Escolhas, estudante de psicologia e apaixonada pelo universo fitness. E hoje eu posso dizer que tem inspirado muita gente nesse caminho, porque tá a famosa marombeira, gente. Ela traz para a conversa uma experiência prática de equilibrar negócios, maternidade e saúde. Shaira, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, André. Hoje, no nosso episódio também, de maneira muito especial, a gente está recebendo a psicóloga Andresa Maia, mãe do João, psicóloga, mestre em psicossociologia, doutoranda em neuropsicologia e neurologia do comportamento, experiência em clínica infantil, em formação em ABA, estuda no doutorado Desenvolvimento Neurocognitivo Infantil. E combina, gente, dedicação acadêmica, prática clínica especializada e compromisso com a formação de novos profissionais. Seja muito bem-vinda, Andresa Maia. Obrigada. Gente, quando a gente fala de maternidade, a gente tem muito assunto para tratar. E foi muito difícil preparar um roteiro, preparar esse bate-papo, porque eu tenho um almoço que a gente chama almoço das terapeutizadas, onde a gente não abre mão desse almoço, a não ser quando o trabalho de fato não permite, mas a gente tem um tempo onde amigas, mães se reúnem na hora do almoço e é o momento que a gente fala um pouquinho dos desafios da maternidade. A gente faz isso quase que 5 vezes por semana. Então, assim, tem muita sugestão aqui que vieram de sugestões desse almoço, de devaneios desse almoço, de dúvidas, onde a gente tenta compartilhar um pouco dessas experiências. E uma das questões que surge, que a gente sabe que está muito em alta, onde a gente geralmente divide, né? Você é mãe raiz ou você é mãe Nutella? E existem conceitos que eu acredito que a doutora Andresa vai desmistificar um pouco pra gente, desse mãe raiz e mãe Nutella, com você aplica ou não a educação positiva. Mas eu acho que essa educação positiva que é trazida dentro desse conceito midiático, que tem se banalizado esse conceito. O que de fato é educação positiva, doutora Andressa? Eu acho muito interessante esse movimento que as pessoas constroem em volta da psicologia positiva, da educação positiva.
Eu tenho tido alguns problemas, principalmente aqui em Teresópolis, com algumas escolas que trabalham com a educação positiva, de que trazem o conceito ou a ideia, ou até mesmo um certo estigma de que a psicologia ou a educação positiva é o movimento de não dizer não. E é muito engraçado, porque não é isso. Né? A criança ela precisa aprender a ouvir não. Se a microsociedade, que é a família, que já é um pouco mais a escola, se exime da palavra não, essa criança ela vai ter o contato com o não na macrosociedade, que vai ser muito pior. Eu lembro que eu estava no meu estágio, e eu fiz muitos estágios, na delegacia legal. E aí chegou um rapaz em que ele estava com a moto com a numeração raspada e a polícia pegou. E a polícia chegou, o investigador virou para ele e falou assim, mas que bom comportamento andar com uma moto com a numeração raspada. E ele enfrentou e desacatou o policial, e isso gerou uma problemática dentro da delegacia. E aí quando a mãe chegou por detrás, ela, eu quero ver meu filho. E aí o xerife da delegacia virou para ela e falou assim, quando você não educa o filho, a polícia tem que educar. Caramba! E é isso. Se eu não educarmos os nossos filhos, a sociedade o fará. E não será com amor, será com a lei, que é dura. E na dor, né, também. Que gera dor. A dor da educação pelo amor nunca será comparada com a dor da educação pela lei. Educação positiva não é se eximir de dizer não. Educação positiva é o movimento de você se conectar com o que você sente e o que levou àquele comportamento. Por exemplo, se você chega para uma criança atípica, talvez de nível 1, que tem a verbalização, que tem a interação social no nível 1, se ele chega aqui, mãe, eu quero esse amendoim. Aí você fala, não está na hora. Ele vai, empurra esse amendoim para fora da mesa e joga no chão. A educação positiva é, primeiro, regular. Essa criança está desregulada. Não dá para você... Você já tentou falar algo com alguém com uma crise de ansiedade? É impossível. Ela está desregulada. Nada que você falar vai fazer sentido. O primeiro movimento, regular. Segundo movimento, conectar com o que ele sentiu para fazer aquilo. E entender o que ele sentiu que levou àquele comportamento. Isso é educação positiva. Mas você pode falar, não faça isso novamente. Mas não adianta você falar, não faça isso novamente na desorganização. No momento em que ele está desorganizado. Você precisa centralizar. Depois você precisa fazer um movimento interno dele entender os sentimentos e os pensamentos que levaram à ação. É que nem você tratar compulsão alimentar sem entender de onde que veio essa compulsão. Por que você come de forma desenfreada? Qual é o papel da comida para você? Os nossos comportamentos, eles são hierarquizados por pensamentos e sentimentos. Quando você entende os seus pensamentos e os seus sentimentos, você pode sim começar a modular o seu comportamento. Porque é como uma represa que você represou a água, mas esqueceu das laterais. Vaza para outros lugares. Você batendo, você verbalizando, gritando com a criança que ela não pode segurar esse amendoim, jogar no chão, ele talvez pare de jogar o amendoim, mas vai começar a chutar a cadeira. Mais tarde, ele vai fazer coisas que as pessoas não estejam vendo, mas tendo o mesmo comportamento disruptivo. A diferença do que eu percebo hoje sobre o que é educação positiva e o que está sendo vendido é que a educação positiva, você é proibido dizer não. E não é isso. Não, desculpa, não queria interromper. Não. É porque educação positiva, então, não é permissiva. Não. Ela é diferente. Totalmente diferente. Educação positiva é organizar, se dar conta do que você está pensando e agir de forma diferente a partir do momento que você entende os seus pensamentos e os seus sentimentos. E positivar o pensamento e a ação a melhor adaptada
do que a ação negativa, do que a ação ruim. Mas vamos colocar isso na prática, né? Falando de mães reais que somos, né? E as dificuldades que a gente enfrenta, tanto no termo da educação positiva, que está sendo deturpado, quanto esse termo que foi abordado como educação positiva, de fazer o outro refletir, ajudar a regular o comportamento. Vou fazer uma pergunta para a Shaira, que poderia ser para mim, né? Dentro do nosso dia a dia agitado. Você chegou no salão, fechamento de folha, aquela confusão, aquela loucura, chegando mercadoria, fornecedor esperando na porta, esposo ligando por alguma coisa que ele esqueceu. De repente, quando você chega em casa, que você quer só sentar, pelo menos ter aqueles 5 minutos de paz, chega uma das Marias e tá lá completamente desregulada com alguma situação e trazendo uma demanda. É fácil aplicar a educação positiva? Shaira, fala pra mim. É bem difícil. Eu não tenho, assim, tantos problemas com as meninas, graças a Deus. Mas eu tento dar bastante escuta a elas. Mas, assim, na hora do vamos ver, é bem complicado. É difícil não dar uma... Muitas vezes eu falo com elas... Algumas vezes eu já falei com elas assim, o que tá acontecendo? Por que você tá fazendo isso? Assim, é uma escuta, mas bem tentando me impor também. Pô, que isso? O que tá acontecendo? O que houve? Aconteceu alguma coisa hoje pra você estar assim? Mas eu não consigo, igual a Andresa falou, a questão da permissividade, não adianta eu deixar, eu sempre tive isso em mente, não adianta eu deixar que elas sejam livres, ou então que elas comam com a mão, ou que elas façam o que elas quiserem, porque daqui a um tempo elas vão aprender na raça, não é com carinho, não é com amor, não é com o jeitinho que eu posso ensinar. Então, eu sempre fui muito crítica quanto a isso, quanto a se colocar à mesa. Uma vez nós conversamos até sobre isso na aula, né? Foi. Eu falei, eu sou muito enjoada com a questão da mesa, eu quero que elas aprendam comigo, em casa. Como se pôr, como se... Então, pra mim, essa é no meu ponto de vista, né? A minha educação positiva. Mas na hora da sobrecarga de trabalho, é difícil. Quando o bicho pega, não dia é lá em casa, simples, a gente né? tem até uma brincadeira da pasta de dente, porque teve um dia que eu tava muito atrasada, muito estressada. Eu tento ao máximo não gritar, não falar algumas palavras que não são legais para as crianças, mas tem dia que acontece. Que não dá. E eu odeio que peguem as coisas que estão no uso, tipo pasta de dente, papel higiênico, as crianças têm mania de pegar do uso, ao invés de pegar... Aham. Aí o Fabrício meu marido tava com um funcionário, aí eu tava indo pro banho, eu falei, cadê a pasta de dente? Mas daquele jeitinho. Aí o marido falou assim, que isso? Eu falei assim, pô, cansa de falar. Aí, isso acontece. É legal? Não é. Depois eu me senti mal, eu falei, pô, não deveria ter feito. Mas elas na mesma hora, nunca mais fizeram. É o que eu falei, eu cansei de falar, não pega as coisas do uso, pega as coisas... Aí, enfim. Aí elas começaram a aprender... eu acho que isso também deu um sacode. Não, minha mãe tá certa. Espero que eu não tenha causado nenhum trauma, né? Gente, é porque assim, na hora do vamos ver, hoje, Shaira, é complicado. vive num limiar ali. Gente, é muito difícil. Nós fomos educados, né? Eu na década de 80, 90. Então, assim, a crise, a diferença, né, de gerações, ela é muito conflitante. Sim, claro. Então, assim, a educação mudou muito ao longo do tempo, mas a gente tem aquilo que a gente carrega dentro da gente, que a gente diz assim, mas funcionou comigo... Foi na base do choro, foi na base do tapa, foi na base de 500 traumas, né? Que geraram compulsão alimentar, que geraram, enfim, 500 coisas. E a gente fala assim, mas deu certo, eu tô aqui. Sobrevivi. Isso é um perigo também, né, Isso é muito perigoso. Vamos ouvir, assim, e por isso que eu adoro a Shaira, porque ela é muito original. Vamos ver a situação em que ela trouxe, né? Existe a mãe ideal? Existe a mãe perfeita? Existe a mãe que nunca erra? Não existe. Qual é a diferença? Provavelmente, não sei como foi com a sua mãe, mas a minha mãe, numa situação dessa, ela jamais pediria desculpa. Porque o lugar da mãe era um lugar sagrado de quase um Deus. Verdade. Era quase um Deus. Era um lugar inquestionável. A mãe sempre estava certa. Até no devaneio de uma intuição. Intuição de mãe, ninguém retira.
A diferença de hoje é você chegar e falar, filha, eu errei, você me desculpa. Isso é se conectar com você. Sim. Isso é positivar um comportamento bom. Me desculpa, eu errei. Marido, desculpa, eu errei. Me excedi, estava demais, eu estava desregulada. Nisso você ensina para o seu filho que não existe perfeição, mas existe a intenção de fazer o melhor. Isso é completamente diferente. Vamos ver uma pessoa terapeutizada, uma menina que eu atendo, enfim, que ela aos 17 anos e pouco, ela acabou o ensino médio e ela ia entrar na faculdade e ela na terapia, ela estava falando, Andresa, eu já estudo tanto tempo, eu queria 6 meses para não fazer nada, não acordar cedo. E ela tem uma família abastada, e aí a gente conversando sobre isso, ela foi falar com a mãe, e aí que é lindo isso, ela virou, mãe, decidi que eu vou fazer a faculdade no 2º semestre. A mãe, como assim? Como assim? Nossa, essa seria eu. Como assim? Você vai perder 6 meses da sua vida? Ela, numa existência de 80, 90 anos, o que são 6 meses? Caramba. Nossa, que fantástica. Que fantástica. Isso é uma pessoa terapeutizada. Ela consegue assumir as consequências daquilo que ela está falando. Ela precisa, ela quer 6 meses. Eu quero fazer minha autoescola com calma. Eu quero ter a experiência de ir para academia com calma. Eu quero viajar. E qual é o problema se a família tem condição? Qual é o problema? O que são 6 meses? O que são 6 meses numa existência de 80? O pai dela tem 90 e pouco. O que são 6 meses numa existência de 80, 90 anos? Que loucura é essa? Uma outra paciente minha de 30 anos, inteligentíssima, com um sucesso incrível, ganha muito bem, já comprou o apartamento dela. E aí ela fala, eu deveria estar num lugar diferente, eu já deveria estar com a minha própria empresa. Eu falei assim, gente, que loucura, que corrida de hamster, numa roda constante. Não tem tempo para nada, não tem tempo para se conectar e dizer, eu errei. E qual o problema de errar? É isso. É isso. E aí, falando de conexão, a gente tem muitos fatores que atravessam essas conexões, né? De mãe, filho. Um dos grandes desafios hoje, doutora Andresa, que a gente vê que, enfim, a sociedade de pediatria se posiciona, as escolas agora, através de legislação federal, se posicionaram, que é o acesso à tecnologia desenfreada, né, por parte das crianças. Eu sou uma mãe muito criticada no meio, porque eu ainda não dei celular para os meus filhos. Um vai fazer 11, o outro vai fazer, outro tem 9. E sou muito criticada, eu sou a mãe bruxa, né? Então, assim, em casa, nossa, só a gente no mundo não tem celular. Mas foi realmente uma decisão familiar que a gente tinha acordado que quando fizesse 10 anos a gente daria. Quando foi chegando perto, a gente não sentiu maturidade para poder ter aquela escolha. Repactuamos a escolha com muita dificuldade, porque a família atravessou. A irmã deu um celular, sem combinar com a família. A gente pegou o celular, devolveu. Então, assim, é muito difícil fazer esse pacto, né, com relação à tecnologia e saber onde a gente está acertando e errando. E eu vejo que eles hoje, por exemplo, apesar de terem um iPad, eles brincam, eles usam o meu, eles acessam jogos, têm videogame, mas o acesso a redes sociais, a celular, eles não têm. Que desafio é esse? Como acertar? Porque às vezes eu fico assim, nossa, eu tô acertando, eles estão brincando tanto na grama, eles estão tendo mais acesso à infância livre. Só que tem vezes que eu me pego falando assim, nossa, eles não sabem mexer no computador ainda com a agilidade que precisa e que daqui a pouco vai ser exigido para eles. Como acertar esse tom, doutora Andresa? Como achar o equilíbrio, né? Eu vou trazer algo que eu sempre trago quando eu faço orientação de pais. Pega o avião. Cara, o avião, pra mim, é uma delícia. Porque você entra no avião, sei lá, em 10 horas você tá na Europa, ou um pouquinho mais você tá em outro lugar. E é incrível a invenção do avião, não é? Mas é o mesmo avião que faz tráfico de crianças, é o mesmo avião que carrega bomba, é o mesmo avião que é usado para tantas coisas ruins. Tudo na vida pode ser prostituído para o lado ruim. Inclusive o amor. Inclusive o sexo. Inclusive a água. Se você beber água demais, isso também faz mal para você. Então,
o problema não está no objeto, o problema está no equilíbrio que você usa e o fim que você dá para esse objeto. Eu fui viajar esses dias e aí cheguei num aeroporto, enfim, e aí não tinha a atendente. Você colocava a mala, você tirava a passagem, você pagava o excedente. Eu falei assim, como é que eu reclamo? Onde eu reclamo? Quero uma pessoa. Eu quero reclamar porque eu paguei caro esse excedente de mala. Aí não tem uma pessoa pra você reclamar. Eu fui procurar, não tinha uma pessoa pra... E aí eu fiquei me dando conta o quanto o mundo tá cada vez mais digital e se afastar da ferramenta digital, eu não sei se é o melhor caminho. Eu sinceramente eu não sei. Mas o que eu aprendi com a psicologia do desenvolvimento é que o problema não está aqui. O problema está aqui. Sim. E quando a gente fala de criança, o problema está em quem faz a mediação entre esse objeto e a criança. O mesmo celular que é maléfico, em que crianças ficam 12, 14 horas se alienando, é o mesmo tablet que faz uma educação alternativa para uma criança com TEA, para uma criança cega. Então o problema não está aqui. O problema está do outro lado. E quando se fala em criança, está no mediador entre essa tela e essa pessoa. Nenhum extremo é bom. Nem o extremo de só colocar 24 horas, ou 18 horas, ou 14 horas na tela, como também o outro extremo de negar que estamos no momento da sociedade em que a tela, em que o digital, cada vez mais se torna o veículo de uso para a vida prática. Daqui a pouquinho não teremos mais o frentista. Daqui a pouquinho não tem, assim, o banco quase tudo você faz pelo telefone. Esse contato com a tela, ele precisa ser posto como realidade e cada vez mais teremos isso. Então, o que eu digo não é nos extremos em que acharemos o equilíbrio, onde acharemos a virtude, né? A virtude está no meio. Qual é o meio? Qual é a medida certa? Aí que tá. Não existe uma medida universal. Existe a medida criada nessa microsociedade que cria essa criança. Qual a medida que você dá para o seu filho? Essa é a medida correta. Cada núcleo familiar vai funcionar de maneira diferente. Eu fico imaginando a Shaira, né, conciliando essa situação com os negócios, saúde, família. Você usa muito a tecnologia, Shaira? Eu uso muito. Eu até tento me policiar bastante, porque eu tenho usado até mesmo para distrair, assim, porque dependendo do telefone, eu faço marketing, eu faço tudo, né? A parte do marketing financeiro, então eu acabo usando o telefone para tudo isso. Mas lá em casa, a minha filha mais nova, ela tem um telefone que nem tá funcionando já há tempos e ela não faz questão. É? A mais velha tem um telefone também dela, ela tem WhatsApp, né? E eu preciso fazer contato, porque agora tem vôlei, academia, todo esse trâmite que eu preciso falar com ela. Mas quando ela viaja com a minha mãe, passa um tempo na praia, ela nem leva o telefone. Então eu vejo que não é uma coisa essencial, que faça tanta diferença para ela. Ela não vai pro banheiro, por exemplo, com o telefone. Eu vejo que às vezes o telefone fica no final de semana, fica na sala, fica lá, descarregado. Então a gente observa muito isso, meu marido. Porque eu fico com medo dela, o que ela tá fazendo. E um detalhe também que eu acho muito, que eu sempre falei isso com ela. Eu falei assim, amor, eu espero não precisar pegar seu telefone. O correto dos pais, eu não acho também isso errado, não. É vigiar, ver o que o filho tá fazendo, né? Só que eu acho isso muito invasivo. Eu não gostaria que fizessem isso comigo, que meus pais tivessem feito isso comigo. Então, mas eu também dou liberdade pra ela. Eu sinto que eu tenho essa... como eu posso dizer? Eu sinto que eu tenho essa confiança nela de não precisar mexer. Eu falo, espero não precisar mexer no seu telefone. E o telefone dela fica lá. Ou seja, você conseguiu encontrar um equilíbrio, eles têm acesso à tecnologia, elas têm o telefone, mas encontrou um equilíbrio onde nada fica desregulado
por uso excessivo, né? Ai, a criança não sai da tela, pelo contrário, tem uma vida saudável, Sim. encontrando esse equilíbrio. Eu acho que é o exemplo da doutora, que a doutora Andresa deu, né? É o Exatamente. núcleo familiar encontrando o seu equilíbrio no acesso à tecnologia. Tem uma situação que acomete muito as minhas amigas, eu acredito que você aí de casa, com certeza, se está passando exatamente por essa fase, essa transição, deve ser muito difícil, que é até quando este telefone ele pode ser acompanhado por essa mãe, por esse pai. Eu não tive nenhuma amiga que não teve conflito nessa transição. Sim. Tudo é vigiado, seu tempo de tela, o que você acessa, com quem você se comunica. E aí tem uma transição, que eu não sei muito bem se tem a ver com a adolescência, com a pré-adolescência, em que várias filhas de amigas tiveram crises junto com a mãe, junto com os pais, e assim, você está invadindo o meu espaço. O que eu converso com a minha amiga, eu não quero que você tenha acesso. Mas qual é o limite disso? Qual é a idade em que você fala assim, não, agora eu não posso mais acessar as conversas da minha filha? É difícil isso. Eu lembro quando eu era adolescente e minha mãe, por 2 episódios, eu tinha começado a namorar, e aí por 2 vezes eu vi ela mexendo na minha bolsa, e eu lembro como isso, gente, assim, como isso ainda hoje mexe de, assim, eu senti aquela dor de falar assim, ela tá mexendo nas minhas coisas. E eu lembro que eu tinha 19 anos, eu já tinha começado a trabalhar. E ela tava mexendo na minha bolsa. Era como se fosse assim, ninguém pode mexer na bolsa de ninguém, né? Nem que seja a sua mãe. Sim. Mas existe um limite de idade? Como estabelecer isso? É muito difícil essa construção da individualidade. Aceitar que o seu filho não é uma extensão sua, né? Aceitar que o seu filho não é uma propriedade sua. Mesmo porque na sociedade brasileira, a ideia que criança é um sujeito de direito e de deveres, ela é muito recente. Sim. Muito recente. Até pouco tempo atrás, a criança, ela era propriedade dos pais. Hoje em dia não é. Ela é responsabilidade dos pais. Ela é um sujeito que está inserida nessa sociedade com direitos e deveres. E essa construção é muito difícil. Mas, data da década de 90, exatamente. né? É muito recente. É muito. Até pouco tempo atrás, as crianças e as mulheres não eram contadas no censo. Até pouco tempo atrás, havia assim, um estigma, uma ideia de que o pai podia bater o quanto quisesse no filho, já que ele estava ali educando a propriedade dele. Tinham-se muitos filhos para se ter mão de obra na lavoura. Então, a criança, ela não era um sujeito, ela era uma propriedade. Então, acho que tem essa questão da cultura, que ela está em movimento. Nós estamos em movimento de uma construção de uma nova cultura sobre a visão dessa criança sujeito. E tem também o sintoma daquele que cria, daquele que gerou essa criança. De achar que essa criança vai ser uma eterna extensão dela. Eu lembro que eu estava atendendo uma mãe... Não, eu estava atendendo um menino inteligentíssimo, negro, de família pobre, mas muito inteligente. Ele passou para o Instituto Federal de Química e aí ele descobriu que tinha uma universidade no exterior que aceitava prioritariamente negros. Ele escreveu uma redação, ele passou. E aí o dia na consulta, eu abro a porta e vem a mãe. Vem fulano, entra. E a mãe entrando e aquela confusão, né? Você tentando entender o que estava acontecendo. E aí, ela nem perguntou se podia entrar, ela já foi invadindo o consultório, sentando. Ela Andresa, fala com esse garoto. Fala pra ele, Andresa, que ele não pode ir. Eu falei assim... Meu Deus. E pra onde? Deixa eu entender. E aí ela foi e falou, ele é filho único. Ela falou, fulano, tem a UF, tem a FRJ, tem a Unirio. Por que você quer fazer uma faculdade em Dubai? Dubai, Andresa, Dubai. Ele é filho único e eu tenho câncer. Como é que ele quer ir pra lá? Extensão dela. Ele tá ali pra cuidar dela. Ele foi gerado nesse movimento para cuidar dos pais quando estivessem velhos. Olha o peso. Olha o peso. E ele parado, assim, tentando administrar aquele sentimento de culpa que estavam pondo a ele. Com uma grande conquista.
grande conquista que não foi celebrada pela família. O pai é motorista de ônibus, não conseguia entender o que ele tinha alcançado. E a mãe, no seu alto do seu egoísmo e do seu medo de perda, falando para ele que ele não podia ir porque ele era um filho único e ela tinha câncer. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Agora, qual é a medida? Você, como mediadora desse sujeito, que é sua responsabilidade, que está caminhando para ser responsável por si mesma numa sociedade, você tem que ir trabalhando com ele as medidas da liberdade que ele alcança. Você não pode dar uma liberdade total a uma criança de 7 anos e falar, vire-se. Não tem como. Você é responsável pelo que você faz. A justiça fala que isso é errado. Você é responsável pelo que aquela criança faz. Mas você não pode, num sujeito de 18, 19 anos, tirar o direito dele de ter a individualidade dele. Mas como é que eu faço isso? Você vai dando e medindo e calculando se a pessoa que está do outro lado, que você está mediando para ser um sujeito, mediando para ele estar numa sociedade, se ele tem capacidade de lidar com a liberdade que você está dando a ele. E se ele não tiver, você retira, porque você é a mediadora. E se ele conquistar mais, você dá, porque ele tem que crescer e se inserir saudavelmente numa sociedade. E aí, repete novamente, não existe uma resposta universal para essa pergunta. Existe a reflexão de quem está fazendo essa mediação e construindo essa liberdade com o outro. Eu vejo, e aí você me corrija, doutora Andressa, Chaira, se eu estiver errada, enfim, é muito terapia, gente, é muita terapia que a gente precisa fazer, porque você vai falando, parece que vai criando vai abrindo um monte de abinha, né, na cabeça, de falas que a gente tem com os filhos que são muito egoístas. Eu me recordo que há pouco tempo a minha sogra tem inspirado alguns cuidados, né, a minha mãe também passou a inspirar alguns cuidados, e às vezes eu olho para as crianças e falo assim, vocês estão entendendo, né? Que vocês... Nossa, você falou aí agora, eu falei, meu Deus, que peso que eu tô botando nessas crianças. Que lá na frente é assim na vida e vocês vão ter que cuidar. Não é algo que precisa ser falado, né? E pelo exemplo, obviamente, pelo amor, pelo vínculo, pela conexão, o cuidado, ele vai ser gerado, né? Na família. Mas, assim, existe um start, talvez, que toda mãe precisa ter. Falo isso porque eu estou enfrentando isso com muita dificuldade. Tenho o prazer de estar com a Chaira aqui na minha frente hoje e dizer que Chaira foi inspiradora para mim. Há muito tempo, sem inspirar cuidados com a minha saúde, do ponto de vista de ir para uma academia, de se valorizar nesse processo. A Chaira passou por um processo de muita dor. Sim. E enfrentou um processo de dor, conseguiu superar, ressignificar essa dor e está enfrentando aí um universo fitness, uma mudança de vida, de autoestima que é muito visível para quem conhece a Chaira, para quem acompanha as redes dela. E foi uma das que, de fato, me incentivou, de falar assim, Diane, vai lá, você também consegue, mas eu não tenho tempo. E a gente vê que talvez o egoísmo, ele passe a diminuir, você me corrija se eu estiver errada, quando você passa a olhar mais para você. E você começa a se cuidar e você parece que dá até espaço para o outro respirar mais, porque você se olha mais. Tem uma frase da Brené Brown, que ela é ótima, ela é youtuber, ela agora está se identificando como contadora de histórias. Eu sou uma contadora de histórias, ela é maravilhosa. Que ela fala, cuidar de si não é egoísmo, é condição para cuidar dos outros. Uhum. E a Chaira deu essa virada de chave. Queria que você contasse um pouquinho, Chaira, para mim, dessa sua experiência, dessa sua virada de chave. Como cuidar de você tem ajudado a cuidar das outras pessoas. Eu não consigo olhar tanto... Eu quer dizer, imagino que tem muitas pessoas se inspirando, com certeza. Mas eu passei por alguns processos, a Andressa sabe, assim, vários processos de... Eu tava muito, assim, com a minha saúde mental tava péssima. Eu digo que o exercício físico, pra mim, foi muito além como eu posso dizer? Da autoestima, foi muito além disso. Foi principalmente na minha cabeça. Eu precisava virar a chave mesmo e precisava me cuidar e olhar pra mim. Porque eu olhava pra todos. Uhum. Eu não tinha tempo pra mim. Uhum.
Eu achava que eu olhava pra mim, eu achava que eu me cuidava. Eu vejo fotos antigas, eu falo, caramba, eu não vi que eu tava desse jeito. Eu não vi que eu tava com esse peso. Porque eu sempre me achei uma pessoa que, vamos falar de autoestima, assim, eu achava que eu tinha uma autoestima legal. Porque eu me arrumava, eu trabalhava com isso, então eu saía, eu tinha uma vida, entre aspas, normal. E eu achava que eu não tinha problema. Só que quando eu falei que, quando eu passei pela perda do bebê da última vez, da primeira e da segunda vez, da segunda mesmo, eu falei assim, agora, a partir de hoje, eu vou ser uma pessoa egoísta. Aí eu até fui corrigida várias vezes, que não é egoísmo, é amor próprio. Porque quando eu comecei a me cuidar, eu falei, agora eu quero me cuidar. Lógico que as minhas filhas estão em primeiro plano, sem dúvida. Mas eu comecei a querer me olhar de forma diferente, de forma com amor mesmo. Sabe? De pensar assim, eu preciso me cuidar, eu preciso ter saúde, eu preciso me enxergar quem eu sou. Porque quando eu me dei conta, eu estava fora de mim. Eu estava fora de mim, depois isso aconteceu quando eu até falei com você sobre o puerpério, quando eu tive as minhas filhas, quando eu passei por vários problemas, eu fui tão no automático que eu achei que eu estava dando conta de tudo. Só segue. E a perda dos bebês, que eu queria tanto ter outros filhos, eu vi que estava totalmente fora do meu controle. Porque eu falava assim, eu sou imparável. Imparável, nesse palavra existe. Que eu achava que eu estava no controle de tudo, porque eu sempre estive no controle de tudo. Eu resolvia o problema dos meus pais, eu resolvia o problema do meu marido, não tanto, mas principalmente da minha família, das minhas filhas, do meu trabalho. Só que quando eu quis muito uma coisa que eu não consegui na minha cabeça, eu falei, caramba, o que está acontecendo? O problema sou eu? O problema é o que... Então isso me fez virar. Que eu pensei assim, poxa, a gente pede tanto a Deus que seja feita a vontade dele, e quando é feita, eu tô questionando. Então, agora eu quero... Aí eu comecei, foi de uma forma assim, natural também, eu não parei um dia e pensei. Foi de forma natural, não, eu preciso me cuidar e preciso que as minhas filhas me vejam bem. Porque as minhas filhas estavam me vendo do jeito que eu tava. Por exemplo, eu não frequentava a escola das crianças, não estava conseguindo, não conseguia frequentar festa escolar, porque eu estava com crise de pânico. Todos os problemas que a Andresa sabe também. Quando eu fui um dia, por acaso, foi uma abertura de Olimpíadas da minha filha mais velha, e eu tinha meu marido, eu sempre tive meu marido como meu ponto de apoio. Então, eu só conseguia sair com ele. Eu não falava, assim, eu não percebia isso, mas depois eu comecei a observar que eu só conseguia estar bem quando ele estava próximo, porque eu me sentia em segurança. E nesse dia ele não conseguiu chegar a tempo. Eu falei, putz, e agora? O que eu vou fazer? Aí comecei, palpitação, coração, passando mal. Eu falei assim, eu tô aqui sozinha nessa escola. Uma escola que eu estudei a vida toda, que eu conheço todo mundo, que as pessoas, assim, então não teria problema nenhum. Naquele dia eu fiquei super bem, eu entrei no carro, chorei tanto, que eu falei, caramba, isso eu comecei a ver, eu falei, poxa, como que eu tô me sabotando, sabe? Aí isso me fez virar a chave. E o exercício físico, eu não sei se foi a questão, não foi só a perda de peso, mas liberação de dopamina, tem não. toda uma... E assim, meu marido me fala assim, o fato de eu malhar 6 horas da manhã e acordar 5h30, eu nunca fui de acordar cedo. Aí quando eu perco a hora, ou então quando eu malho 7, que ainda é cedo, meu marido fala assim, aí eu fico pé da vida, eu fico chateada beça por ter perdido a hora. Aí ele fala assim, cara, você se cobra muito. Eu falei, Fabrício, eu não me cobro muito. Eu sei aonde eu estive. Então, pra mim, estar passando por isso é tipo um vencimento. Eu me sinto vencedora. Sim. Eu me sinto... É uma conquista pra mim muito grande, assim. Muito grande mesmo. Não é... E não é a perda de peso. Não foi a perda de peso, não é questão de autoestima, é principalmente a minha superação, sabe? E o meu autocuidado, eu estar olhando pra mim. Pela primeira vez eu tô conseguindo me enxergar. Eu tô conseguindo pensar em mim. Eu não tô pensando no outro, sabe? Eu não tô preocupada com o que o outro... Outro que eu digo, eu não tô falando pessoas de fora, não. Pessoas dentro da minha casa mesmo. Sim. Tô preocupada comigo. Olha, hoje não dá. E principalmente dizer não. Eu nunca soube dizer não. Eu tinha muita dificuldade. Hoje eu falo, vamos fazer... Não posso. Eu não tenho como, não... Eu tenho um compromisso comigo. É difícil dizer isso. E eu tive muito... Eu fui muito questionada. Tenho sido muito questionada por estar dizendo não. Nossa, como você é diferente? O que aconteceu? Você não é a mesma pessoa. Não, tô a mesma pessoa. Só que agora eu falo, não. Eu ouvi tantos nãos. Por que eu não posso falar não também? E isso pra mim foi... E eu esperei, graças a Deus, assim, acredito que eu tenho esperado muitas pessoas, porque as pessoas falam isso comigo.
E a minha filha, e as minhas filhas, como elas estão disciplinadas com horário, disciplinadas com exercício físico, com academia, isso é muito legal. Eu sempre achei, eu sempre vi que elas me veem como espelho. Então eu quero que elas me veem, tipo, numa cama, numa procrastinação, numa vida que não desregulada. Não, eu quero que elas me vejam uma mulher. Eu acredito que na cabecinha delas elas não tinham esse olhar Essa que visão. eu tinha, essa visão crítica, porque eu sou muito crítica comigo. Mas elas se comparam muito comigo. Então eu quero que elas se comparem com uma pessoa boa, uma pessoa que corre atrás, uma pessoa que se cuida. Se supera. Que se supera, principalmente isso. Então isso eu faço questão que elas veem isso, porque não adianta eu falar, que acredito que o que eu faça é o principal ensinamento que elas vão ter pro resto da vida, assim, a minha atitude. E a gente estava falando sobre um pouco antes da educação positiva, muito também do que eu tive na minha casa, assim, da minha criação. Eu absorvi, muito antes de fazer psicologia, muito antes, eu naturalmente absorvi aquilo que era bom, filtrei muito e fazia diferente. Uso muito da minha criação, como também uso muito da minha intuição, que eu falo. Porque a gente nunca sabe de tudo, não tem como. Não. Mas da nossa intuição, e a gente vai, ao longo dos anos, do tempo, vendo até a questão do celular, vendo aonde a gente consegue chegar e por aí vai. Será que é possível, doutora Andressa? Eu não sei se esse termo é a nomenclatura correta. Uma mãe, ela pode evoluir como mãe? Claro. É da mesma forma que nasce uma mãe, quando nasce uma criança, essa criança é em desenvolvimento, essa mãe também está em desenvolvimento. Eu acho interessante a gente pensar, eu não sei se a Chara tem essa experiência, mas eu vejo muito isso no consultório, e ainda tem uma questão, quando você tem um segundo filho, parece que é um novo movimento, parece que é tudo do zero. Ah, mas fulaninho de tal não era assim, cicrano agora faz assim, faz assado, com fulaninho. Eu tinha uma paciente que falava, Andresa, eu educava fulana por telefone. Eu falava, não vai. Ela não ia. O fulano, eu digo, não vai. Ele desliga o telefone e bate a porta. É isso. Como assim? Se ressignificar como pessoa. Eu achei muito interessante a fala que você trouxe. De você entender que você não é a mãe. Você é a mãe, você é profissional, você é esposa, você é filha. E você precisa entender que ao máximo que em algum momento você dá prioridade a uma esfera, as outras precisam ser cuidadas. E não tem problema nenhum de um movimento que você entender que essa esfera aqui, ela já está numa boa posição, trocar a prioridade por outra. E tá tudo bem. E tá tudo bem por isso. Isso se chama vida. A vida, ela é um movimento. O meu pai era semi-analfabeto e aí uma vez eu fui reclamar alguma coisa com ele, ele virou pra mim e falou assim, mas tá pior do que antes? Eu, não tá pior. Então, Andresa, é o seguinte, a vida é um movimento eterno. Se não tá pior é porque melhorou. Sabe? E é isso. Você tem que entender que a vida é um movimento, que você precisa, como você é multifacetado em várias esferas, entender que as facetas da sua vida em momentos vão estar em posições diferentes. O meu filho, o João, eu acho que é sabido por todos, meu filho ele tem TEA nível 3, meu filho tem 6 anos e meu filho é paciente oncológico. A gente descobriu o câncer do João com 5 meses. E ele fez uma cirurgia de cabeça aberta. Ele retirou um pedaço, enfim. Tudo que isso significa. Houve um momento na minha vida que a minha vida girou em torno se fosse 36 horas, como é aquela propaganda do banco, seria voltado para o cuidado do João. Né? O João ele tinha um câncer no lobo temporal direito, que ele comprimia a artéria medial do cérebro com o terceiro ventrículo, ou seja, ele tinha uma atividade epilética que ele parava de respirar. E se passasse de tantos segundos sem respirar, a gente tinha que ir correndo para uma unidade, e porque ele poderia morrer asfixiado. E ele não podia dormir sozinho. E ele podia ter atividade à noite. Vocês imaginem uma pessoa
vivendo numa situação dessa, não conseguindo dormir, consumida. E aí você, não, mas você tem que emagrecer. Mas você tem que estar com cabelo, você tem que estar com maquiagem, mas você não tá de unha feita. 1 ano depois do câncer do João, veio o câncer da minha mãe. E a gente está no rastreio do João e no rastreio da minha mãe. Eu tenho que entender que nesse momento da minha vida, algumas coisas vão estar prejudicadas. Algumas facetas da minha vida não estarão na luz da prioridade. Mas como administrar a culpa? A culpa, ela é uma construção cristã maravilhosa para controlar o comportamento das pessoas, né? Foucault fala isso, né? Introjeção da norma. A culpa é maravilhosa. Tem um livro muito interessante, Vigiar e Punir, do Foucault, maravilhoso. Que é maravilhoso. Ele demonstra que na sociedade medieval o controle vinha pela exposição dos castigos em praça pública. A sociedade moderna, ela construiu exatamente a culpa para você se moldar aos padrões do que a sociedade quer de você. Que interessantíssimo. É interessantíssimo isso. Tem um livro sobre a construção materna da Elizabeth, eu só esqueci o sobrenome dela, que ela demonstra que na França as mulheres da burguesia davam os seus filhos para amas de leite do interior, amamentarem, voltavam com essas crianças já desmamadas, e aí que elas participavam do convívio familiar. Só que o que foi o problema? E tem um tratado demonstrando que o leite materno é contaminado pelo pecado inicial do coito. Então a mãe não deveria dar o peito. Ele estava contaminado. A ama de leite, que já tinha saído desse primado do coito, desse pecado original, podia dar o leite, porque o leite era muito mais saudável. Sabe o que aconteceu? Essas crianças que foram criadas no interior voltaram e fizeram a Revolução Francesa. Por quê? Isso. Elas foram criadas na periferia. Eles entenderam o sofrimento da periferia. Desigualdade social, justiça. Exatamente. Igualdade, fraternidade para todos. É isso. E aí, não, a mulher agora tem que ficar em casa porque o melhor leite é o da mulher. Ela não tem que mandar essa criança para o interior. Ela não pode mais estar na rua e ela tem que ser educadora. Olha como a culpa ela é construída ao centro do que a sociedade quer de você. Tá. Mas ela está aqui dentro. E como mediar? É exatamente o que a psicologia positiva vai fazer. Você se dá conta do que você está sentindo. Cara, peraí, eu sempre fui uma pessoa que sempre fui magra, sempre estive muito arrumada, muito vaidosa. Mas, nossa, o meu filho acabou de sair de uma cirurgia. A minha mãe acabou de... Eu tenho 6 empregos. Eu não posso estar no mesmo lugar que eu estava antes. Exato. E entender que o movimento da vida está pedindo para que eu esteja nesse lugar, mas amanhã isso pode estar diferente. E aceitar. Aceitação e compromisso com você mesma. Não posso, não consigo, mas vou trabalhar para chegar. E foi exatamente isso que você fez. Você teve num movimento que você não conseguia dar prioridade a si. E hoje, com a organização nova da sua vida, você consegue dizer, olha, crianças, eu vou estar na academia esse horário, porque eu vou cuidar de mim. E isso é o saudável, o equilíbrio. E aí eu vou aproveitar, né? Sempre no meio dos nossos episódios, a gente anuncia novamente os nossos patrocinadores. E eu falo isso assim com muito carinho, de verdade, porque só chega quem chega para somar, né? Porque se tratam de escolhas que de fato vão ressignificar a sua vida. E aí você aí de casa, que está ouvindo todo esse bate-papo, você mãe, e que pensa assim, nossa, chegou o momento, eu preciso de um momento para mim, né? E esse momento pode ser agora. Existem muitas mulheres que estão pensando em empreender, ou por necessidade, ou porque
desejam empreender. Mas para você empreender, você precisa empreender com a sua marca. Você precisa colocar essa empreendedora sua para fora e você precisa de personalização. Você precisa de um lugar que vai ter uma escuta com você e que vai transformar o seu produto com um produto que tenha cuidado, que tenha zelo, que tenha qualidade. Então não deixe de acessar a Atos Print Visual, porque você com certeza vai encontrar. Existe agora uma febre, né, do morango do amor, dessas empreendedoras. Nossa, como a Atos Print bombou fazendo as etiquetas, porque não bastava fazer o morango. Você daqui a pouco vai fazer a uva, porque a moda muda. E daqui a pouco a maçã, mas como é que essa pessoa vai voltar para encontrar, se não é mais o morango, se é a uva? Através da sua etiqueta personalizada, através daquele produto ali marcado. E uma outra maneira de autocuidado e daquele tempo especial, você também não pode ir para qualquer lugar. Né? Eu odeio ir para lugares assim muito cheios, que você vai se cuidar, quando você chega lá é aquele ambiente de fofoca, aquela gritaria, todo mundo conversando alto. Não, gente, você precisa de um lugar de cuidado, que você vai chegar, que vai ter um sofá confortável, que vai ter sempre um bolo, um café, e esse lugar é o Maria Prado Beauty. Então, assim, vai lá, que você vai entender. Tem muita gente que chegou no Maria Prado através dos nossos sorteios e já marcaram, remarcaram, porque sentiram de fato as escolhas que nós estamos fazendo aqui através do nosso podcast tem muito a ver com as escolhas dos nossos patrocinadores na oferta dos produtos. Então vai lá, arranja esse tempo para cuidar de você, porque isso é fundamental, né? Dentro do seu tempo, sem se culpar, né? Hoje eu consigo fazer uma unha, amanhã eu consigo fazer o pé e a mão, amanhã eu consigo fazer um tratamento no meu cabelo, consigo me sentir mais maravilhosa, respeitando o seu tempo. Mas respeitar o tempo é ter esse tempo dentro de uma rotina materna, se livrar da culpa. Muitas vezes a rede de apoio é quem vai fazer a diferença, né? Existe um provérbio africano que fala: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Quando você falou, eu falei, será que é o mesmo que eu vou trabalhar? Eu fiz uma mudança de cidade. E nessa mudança de cidade, saí da segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro, uma metrópole, porque eu fugi para Teresópolis. Eu sou uma rio-fugiada aqui. E vim para cá exatamente procurando natureza, tranquilidade, um lugar para criar os meus filhos, que eles pudessem se conectar sem ter tanto medo. Porque a gente vivia, desce rápido do carro, quando chega na casa da sua avó, não pode, bate a porta, não olha para trás, não bota o cinto. A gente chegou ao ponto de não botar o cinto de segurança, porque se sofrer um assalto não dá tempo de tirar. Sim. Então era uma loucura que eu falei, eu não quero mais viver isso. Então eu sou muito feliz, eu adotei essa cidade, eu sou apaixonada por Teresópolis, estou aqui há 5 anos e torço, sabe, pelo pleno desenvolvimento dessa cidade. Sou muito apaixonada, apesar de ter que descer todos os dias para trabalhar, isso ainda é uma realidade, mas aquele prazer de chegar aqui, de encontrar esse lugar. Mas essa mudança, encontrar a rede de apoio ideal, a minha mãe optou em vir comigo. E isso foi um alívio. Mas hoje a minha mãe, ela tanto é uma rede de apoio, mas na verdade eu preciso dar muito mais apoio para minha mãe do que ela me dá hoje. Ela também é uma questão de precisa, né, de cuidados mais permanentes. Encontrar essa rede de apoio sem ser uma rede de apoio paga. Porque a rede de apoio paga, ela tem muitos problemas, né, Chaira? Porque ela tem o limite do horário, você tem que chegar naquele horário. E a vida é muito dinâmica. Então, às vezes, o futebol da criança não acaba às 7h50. Acaba 8h10. E aí, o tio que é pago para poder pegar... Não é tão simples construir essa rede de apoio. Mas hoje eu construí muitos amigos na cidade, né? Aquele que a gente consegue ligar e falar assim, leva pro vôlei junto, leva pro futebol, olha, não vou conseguir chegar a tempo, leva para lanchar na sua casa que daqui a pouco eu chego. A gente precisa dessa rede de apoio, não dá para viver sozinha na maternidade. Qual é essa importância da rede de apoio real dentro de um entendimento da psicologia? A rede de apoio, ela não é só um alívio para aquele que está fazendo essa criação da criança, né? Ela é importante para a criança ter contatos sociais diferentes. Verdade. Sabe? Porque eu não sei como é que é a realidade de vocês, mas eu lembro muito bem quando eu ia para casa de alguma amiga que era a rede de apoio da minha mãe, ela falava, olha, você tá na casa de fulano, tem que, a hora que ela for almoçar, você não peça
Não né? abre a geladeira. Não abre a geladeira. Hein? Não diz que tá... Espera ela te chamar pra almoçar. O que você tá fazendo com a criança? Flexibilidade. Mudança de centralização de ordem. Mudança de rotina. Ela tem que entender que nessa casa, na nossa casa, a rotina é essa. Mas quando ela vai para a rede de apoio, ela tem que entender que a rotina é outra. E eu acho saudável que isso seja usado para além da casa de vó. Porque na casa de vó vó, quero chocolate. Ai, que gracinha, quero chocolate. Que lindo. Antes do almoço. Antes do almoço. Quero Coca-Cola, não quero beber água. Ah, Coca-Cola. Claro, vovó vai comprar. A vovó compra. Quando você vai na casa do amigo, quando você usa essa divisão, a criança sai sabendo que ela tem que respeitar uma outra referência de ordem. E isso é fundamental. Isso é fundamental para a criança gerar a flexibilidade e entender que espaços diferentes têm ordens diferentes. Você tem rede de apoio? Eu tenho, graças a Deus. Eu sou muito privilegiada nesse sentido. Eu tenho uma rede de apoio muito grande, desde que as crianças nasceram. Muito. E assim, são pessoas que amam as minhas filhas de verdade, que eu não tenho nem palavras. Ontem, ainda brincando, a Rita, né, que todo mundo conhece, minha tia, ela sempre cuidou das meninas desde nova, além de outras tias também. Tem minha mãe, minha avó, muita gente. Mas ontem, Maria Clara, minha mais velha, ainda brincou assim, falou assim, eu acho que se Luísa pudesse, ela ia pedir uma guarda compartilhada com a tia Rita. Porque ela é apaixonada de ficar na casa da tia. Ela sempre fica assim, mãe, por favor, deixa eu dormir na casa da tia Rita hoje. Mas agora elas estão grandes, é mais fácil. Mas quando elas eram pequenas, para trabalhar era muito difícil. E a gente falou um pouco da culpa também. Apesar de eu ter uma rede de apoio excelente, eu não precisava de babá. Eu tinha pessoas que cuidavam das minhas filhas como se fosse eu mesmo. Então eu tinha total confiança. Mas na época que eu trabalhava com evento, vários eventos, às vezes à noite, eu ligava pra Rita chorando. Tá tudo bem? Tô me sentindo muito... Eu não tô bem, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu me sentia muito culpada. Até hoje eu me sinto culpada pelo tempo que eu perdi da infância das minhas... Na infância, elas são crianças ainda. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Mas do período delas, bebezinhas, delas pequenas, Mas assim, eu não tenho o que reclamar. Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito boa. E eu sou da cidade, né? Mais fácil. Então, a minha família é toda daqui, então eu não tenho pessoas... assim, é bem mais fácil de quem vem de fora, né? Não tenho o que reclamar. É engraçado que a Andressa abordou essa questão da flexibilidade, né? Enfim, cada família com a sua dinâmica, né? Tem os tipos de música que você ouve, tem os gostos musicais e você acaba dizendo que seus filhos também gostam daquilo, porque é aquilo que você apresentou para eles. Uhum. Então, é aquela realidade. E há pouco tempo, muito engraçado, eles vão e voltam de van. Uhum. E aí, só que o horário da escola mudou e aí a van não podia mais voltar com eles. Mas o tio da van gosta tanto dos meninos e o pai do tio da van gosta tanto dos meninos que se voluntariou e falou assim, não, eu busco os meninos no meu carro, pode deixar que seus filhos não vão ficar sem ter, porque não dá tempo da gente chegar do Rio para buscá-los na escola. E aí, na semana passada, os meninos no carro comigo, aí aquela coisa de troca de rádio, começou a tocar uma música que eu nunca ouvi na minha vida. Aí o meu mais velho falou assim, nossa, essa é muito boa. Era uma música de amor e começou uma coisa meio sertaneja, meio forró. E não é o tipo de música que a gente ouve lá em casa e ele cantando, sentindo a música na alma. Bonitinho. Você ouviu isso aonde? Você tá apaixonada? Ainda brinquei com ele. De onde você ouviu isso? Ué, no carro com o tio Ricardo. Nossa, ele bota numa rádio, mãe. Só tem música boa. Olha. E aí ele começou a cantar uma série de músicas que ele tá aprendendo. Mãe, essa você vai gostar. Que fala de realidade social. Aí começou sua rede social. Aí começou a falar... Eu falei assim, meu filho, que coisa linda. Músicas que eu nunca apresentei e que ele ali curtindo e tendo essa flexibilidade, uma nova visão, uma nova cultura, né? Porque ele não é a nossa extensão, né? Então, ele precisa criar esses gostos. Então, assim, eu vi isso de forma muito clara. Sim. Mas é difícil construir essa rede de apoio e confiar, né, André? Sim, sim. Mesmo porque existem muitas pessoas loucas, né? A gente nunca sabe o quanto o outro está na sua loucura e pode transbordar ali para aquilo que é tão precioso pra gente.
Mas, de novo, se dá conta do equilíbrio, e enquanto que é uma paranoia sua e um egoísmo seu... Eu vou falar um pouquinho sobre o egoísmo, que eu acho que isso é um tema muito interessante que eu vejo muito num contexto terapêutico. O desenvolvimento da criança chega uma hora que ele tem que ter o egocentrismo. Se você parar, tem uma certa idade que isso vai variar de que criança para criança, que você pergunta assim, de quem é esse telefone? Ela fala, meu. De quem é esse copo? Meu. De quem é essa garrafa? Meu. Tudo é meu. Ele puxa toda a energia para ele, porque ele está construindo eu. Porque até então é o bebê. É o neném, é o João. Ele não fala eu. A construção do eu está na puxada da energia para si. Para se tornar o centro de tudo. E aí algumas mães veem isso com essa educação da culpa. Não, ela vai ficar egoísta. Não, tira. Não. Não é a questão de ser egoísta. É questão de entender que existe um eu. E isso é muito difícil. É isso. Mas é difícil, é porque ser mãe e educar ao mesmo tempo, a gente tem um compromisso de quem... Eu vou usar um termo que deve ser psicologicamente trágico, com certeza não deve ser esse, mas vou usar, né? A gente tem medo de quem a gente está entregando para a sociedade, né? A gente tem um compromisso, um medo. Se você me perguntar assim, Diane, qual é o seu maior medo com a maternidade? Que meus filhos não sejam bons. Verdade. Eu tenho medo de que eles não tratem bem as pessoas, que eles não saibam servir, porque eu acho que o serviço é a primeira etapa até para você liderar alguma coisa. Então eu tenho medo deles se tornarem egoístas. E esse medo, às vezes, faz a gente ser muito equivocada na educação das crianças. Com certeza. O medo, na medida certa, ele é reflexivo. O medo, na medida errada, ele é paralisador. No medo de não entregar à sociedade essa criança dos padrões do que você entende que é o saudável, faz você reter o contato dessa criança com a sociedade. E a educação desse sujeito, ela é responsabilidade da sociedade também. Olha, vamos parar de falar isso porque tem uma criança aqui perto. Olha, não faça esse tipo de comportamento porque tem uma criança olhando. É responsabilidade da sociedade. Isso foi retirado e colocado num espaço que é só a mãe e o pai que é responsável. Não é. A melhor pedagogia é a pedagogia do exemplo. E qual é o exemplo que a sociedade dá para essa criança? Essa que é a questão. Então, o egoísmo, ela é uma das facetas do ser humano. O narcisismo, que é o exagero desse egoísmo que se torna patológico, que a gente tem que retirar. Mas a criança tem que brigar pelo aquilo que é dela. Esse copo é meu, eu quero esse copo, é meu. Eu não posso deixar que uma pessoa leve esse copo e eu fique passiva, observando aquilo que eu quero indo embora. Você tem que aprender a brigar. Sim. É meu. Não quero dar, não quero tirar. É meu. E aí? Posicionamento. Que o esporte... Por que quando você vai para uma terapia infantil, quase todos os psicólogos vão falar assim, coloca no esporte. Para ele aprender a defender o posicionamento dele. Eu quero. Não tem problema nenhum em dizer isso. Você não pode passar por cima de ninguém. Você tem que entender, se você não é flexível de emprestar, o outro também não vai te emprestar quando você precisa, porque vai chegar uma hora que você precisa. Mas você não tem que trabalhar. Fulano, dá para cicrano, dá, empresta. Isso aqui. Não, toma. Não. Ele tem que aprender a brigar. Deixa brigar. Eu fico observando o João no parquinho, mesmo sendo uma criança autista, aí chega um menino, puxa o brinquedo da mão dele, aí eu fico só observando, assim, né? Se ele vai puxar de volta. Se ele vai puxar de volta. Ele vai lá e
Esses dias foi muito engraçado. O João estuda em escola pública, porque, enfim, eu tive N problemas com escolas particulares. E aí a gente estava num hotel aqui em Teresópolis, num hotel fazenda. Enfim, a gente estava brincando, sentado, eu na área de criança brincando. E aí chegou um garoto, puxou o brinquedo do João, um garoto mais velho, assim, puxou o brinquedo do João. Aí o João falou, puxou de volta. Escola pública é uma delícia, né? Sobrevive. Agiliza aí o que você quer. A gente riu pra caramba. A gente riu muito nesse momento que ele fala, mesmo sem saber essa interação social da medida correta, ele fala, não, é meu, eu quero, né? Isso aqui eu tô brincando com ele, você nem negociou comigo, como assim? Não me pediu? Não me pediu. E tá tudo bem, é certo. E aí depois ele fala, se você não emprestar, ele também não vai emprestar o dele. Aí é com você. Você que calcula o que você quer. Eu tinha notado também falar sobre algumas coisas sobre... As minhas filhas são muito geniosas, né? E de vez em quando elas dão umas tiradas lá em casa. Minha marido ainda fala assim... Olha pra mim e fala assim... vieram... A fruta nunca cai longe do pé, né? Mas minha isso mãe eu acho... passa por trás e faz assim, ó. Minha mãe faz... É quase tipo assim, é o seu castigo agora. Mas eu acho excelente o jeito... Eu gosto disso delas. Eu deixo que ela... Porque eu sempre fui uma criança muito geniosa e muito... Não é o termo autoritária, mas assim, eu sempre... Na minha adolescência, sempre me posicionei. E se eu tivesse que... Mais fácil eu influenciar alguém do que eu ser influenciada. Sempre fui assim, desse jeito. Eu não sei se eu sempre fui muito madura. E elas são assim, as meninas. Aí outro dia a Maria Clara falou assim, estava no aniversário, ela não queria participar do aniversário. Eu falei assim, amor, vai lá um pouquinho. Poxa, falta de respeito. Ela, mãe, não combina comigo. Aí eu falei, mas não combina o quê com você? Aí ela citou os exemplos. Aí meu marido ainda falou assim, filha, só um pouco. Aí ela falou assim, pai, esse pouco pra mim já é muito. Aí eu falei, tudo bem. Eu entendi o lado dela, que realmente era uma situação que... Só que eu não queria que ela fosse desagradável com o aniversariante, né? Queria que ela participasse. E ela esse jeito eu sempre dei essa autonomia pra elas, porque eu quero que elas sejam adultos saúde adolescente. Não, adolescente que tenham palavra, que tenham... Não é isso que eu quero. Não é isso que eu aceito. E elas aprendem isso em casa. Da mesma forma que eu sou. Eu quero que elas sejam assim sempre. Fuma isso aí. Pega isso aqui. O que tem? Todo mundo faz. Não, todo mundo faz. Olha, até hoje eu nunca precisei falar pra elas assim, todo mundo faz menos você. Não, porque elas já pensam... por conta delas, já pensam de... Não, isso eu não vou fazer porque eu não quero. Tá ótimo. E ser mãe é entender também que eles começam a ter uma idade que eles vão se posicionar. E respeitar esse limite do posicionamento deles também é um desafio diário para a maternidade. Para essa maternidade, que é um maternar cansado, é um maternar sobrecarregado. E a gente tende, nessas múltiplas tarefas, né, que a mãe precisa exercer, a gente tende a ser mais autoritária. Porque a gente só quer que faça aquilo e ponto. A gente não quer explicar, porque a gente está cansada, né? Ser mãe não é dar conta de tudo, né? É escolher o que a gente vai dar conta. Sim. Mas é muito difícil, doutora Andresa, essa cobrança que a gente tem, não só interna, mas da própria sociedade, que a gente precisa dar conta de tudo. Vamos falar um pouco sobre isso. Na verdade, vamos caminhando para encerrar, para falar dessas super mulheres, que elas não existem, né? Na verdade, elas estão cada vez mais doentes. Sim. Vamos falar um pouco sobre isso? Eu fico impressionada como a construção da Mulher Maravilha, ela foi introjetada goela abaixo das mulheres, sabe? E principalmente porque, assim, a gente falou de períodos da sociedade, a gente está num período pós-moderno onde que há uma falsa ideia de liberdade. Você pode tudo. Essa frase, eu não sou obrigada a nada. Eu acho tão interessante essa frase. Você não é obrigado, porque eu sou obrigada a tanta coisa, né? E essa construção dessa liberdade, ela veio travestida de muitas exigências do ser. Você tem que estar sempre visivelmente, você tem que estar sempre aparentando ser
E esquecendo de que você precisa construir isso dentro de você e não necessariamente para fora. A mulher hoje ela tem que ser magra, a mulher hoje ela tem que ter tanquinho. Aí você vê uma dessas mulheres que é casado com alguém de sertanejo que separou agora com sei quantos filhos, mas um shape absurdo, que é impossível. É impossível. Aquilo dali é tratamento, aquilo ali é intervenção. Mas você investimento. Investimento, é muito dinheiro. Investimento. Né? Aquele corpo é um investimento muito alto, que está em detrimento de outras coisas, que talvez não seja nem a minha prioridade, mas eu olho aquele corpo perfeito e olho para o meu e me cobro a ser algo que eu não consiga ser. E isso é responsabilidade minha. Porque ser feliz é uma responsabilidade sua. Olha que coisa interessante. Mas você não é obrigada a nada. É uma falsa ideia. A Mulher Maravilha, ela é uma construção social doentia. Doentia. A mulher, ela tem que ser uma boa mãe. Ela tem que ser uma profissional de sucesso. Ela tem que ser uma esposa maravilhosa, ela tem que chegar em casa, dar conta da casa dela e chegar à noite e ainda ser mulher para esse homem. Meu Deus. Ainda tem um detalhe, uma excelente filha. Ainda uma excelente filha, porque ainda tem toda a responsabilidade com os pais. Que loucura. Quem consegue isso? Uma máquina, né? Tinha um desenho que tinha um robozinho esqueci do nome do... Que dava conta Jetsons. da... Jetsons. Lembra? Aquela robô. Tem que ser uma robô para dar conta disso tudo. Porque é impossível. Essa construção, ela foi feita para ser colocada a ideia de que você tem que estar numa eterna procura de algo que é inalcançável. A perfeição. E mas, Andresa, você está dizendo que nós temos que ser medíocres, que nós temos que ser abaixo da média, talvez? Não. Eu estou dizendo que você pode ter um objetivo, buscar esse objetivo, mas entender que a ideia perfeita é só uma ideia. O corpo perfeito é só uma ideia. A mãe perfeita é só uma ideia. Nós precisamos alcançar o suficientemente bom. A medida do bom. O perfeito é o extraordinário que vai ter momentos que você vai alcançar talvez perto do extraordinário, perto do perfeito. Mas ela nunca vai ser uma constante em todas as esferas. E a gente tem hoje um dificultador, né, para as mulheres. Às vezes, eu tento não ser indelicada, porque eu acho que quando a pessoa está se referindo a mim dessa forma, ela está querendo fazer um elogio. Por eu descer a serra todos os dias, trabalhar lá embaixo, trabalho com gestão pública. Então, muitas vezes eu não estou no Rio, eu estou em Casimiro de Abreu, eu estou em Sumidouro, Então, assim, eu nunca sei, às vezes, o dia seguinte, inclusive, onde eu vou estar no estado, dependendo do desenrolar de algum problema que tem numa obra. Então, é tudo muito dinâmico. E a gente posta muito como figura pública hoje, né? Eu fui orientada, abre o seu perfil por conta do podcast, isso é importante, as pessoas querem conhecer quem é a Diane do podcast. E aí tive uma dificuldade muito grande em abrir, enfim, tirei bastante coisa da minha vida privada. E aí tem aquela dinâmica da vida que a gente posta no Instagram. Que eu não posto, obviamente, quando eu tô com meu filho no hospital, né? Até porque não dá nem tempo, eu não consigo nem pensar. Eu acho muito louco quem consegue, inclusive, postar, a não ser que tenha um papel educativo naquilo, de você mostrar que aquela dor é possível e você usar aquilo como uma luta, aí ok. Mas tem gente que vai dizer, olha, chegou a ambulância, olha, quebrou o dedo, a criança chorando. Em qual momento a pessoa, como humano, né, conseguiu tempo ou pensou em colocar isso numa rede social? Então, geralmente, o que vai pra rede a Diane começou a malhar, inspirada na Chari. Tá lá a Diane na academia, feliz, malhando. A Diane trabalhando. É a serra linda que ela posta todos os dias quando ela desce. Mas ali na rede social não tá o sacrifício, que é aquilo. E aí, geralmente, sempre tem gente, pelo menos uma vez na semana, eu recebo uma mensagem assim, nossa, Diane, como eu te admiro, você parece a Mulher Maravilha. Eu falei, não, eu sou sobrecarregada, eu não sou Mulher Maravilha. Você não tem ideia do quanto eu sou sobrecarregada, do quanto tá difícil manter esses papéis em equilíbrio, né? Então, toda hora tem um monte de prato quebrando, né? Isso não é ideal, né? Então, assim, porque eu acho legal que você consegue, eu às vezes me sinto procrastinando. Não, se tá servindo para te tirar de algum movimento de procrastinação, legal.
ideal. Mas isso não é ideal, isso não é perfeito. A rede social engana muito, né, Shaira? Muito. Igual eu falei com você ainda, eu acredito que eu inspirei algumas, possa ter inspirado, mas eu não me vejo dessa forma. Mas eu sempre deixo claro, né? Eu sempre deixo claro, não é fácil. Não é, porque tem muitas pessoas que postam assim, ai, que dia lindo, um novo dia, nananã. Não é fácil. Você acha que a gente acorda 5 horas da manhã feliz da vida? Eu, pelo menos, não acordo. Não. Eu acordo, faço vários xingamentos. Vou tomar um banho, não sei o quê. Depois que eu respiro e entro no carro e falo, eu vou conseguir. Aí eu começo a me sentir bem. Mas até acontecer, até eu pegar no tranco, eu brinco, até eu fazer o download do que tá acontecendo, não é fácil. E não é fácil pra ninguém. E as pessoas acham que pra gente é mais fácil. Porque você tem um marido que fica com as crianças, porque você tem isso. E não é assim, nem sempre é assim. E se a gente pensar que pro outro é mais fácil, a gente paralisa no nosso difícil. Porque difícil é pra todo mundo. Então a gente tem que escolher o nosso difícil. Só que as outras pessoas acham assim, ela consegue porque ela tem isso, isso e isso. Ela consegue por isso, seja o que for que consiga, né? Ou trabalho, E a rede social engana porque você vai postar coisas tristes. Você vai postar uma derrota. Pois é. Você vai postar um fechamento vermelho do teu negócio? Não. Não É assim, isso. E ninguém sabe. Outro dia eu vi de um colaborador, um ex-colaborador, que falou isso pra mim. Você não sabe o que é isso, porque você não passa por isso. Eu falei, porra. Se eu não tenho noção do que eu passo. Você não tem noção, tu não tem noção. Eu falei, eu não passo pra ninguém. Porque é uma responsabilidade minha. Eu sei quantas noites, às vezes eu fico sem dormir, pensando no que eu posso fazer de diferente. Porque o empreendedor é assim, a gente não dorme e sonha ao mesmo tempo. É um dia depois do outro, é uma loucura. Aí tem as crianças, a cobrança das crianças, o marido, os pais, e tem muita coisa. A rede social, você vai postar essas coisas? Não, você vai postar uma viagem legal, você vai postar os filhos bonitos, você vai postar você na academia, emagrecendo. Eu até parei um pouco, tem um tempo atrás, que eu falei assim, eu acho que eu tô exagerando, tô postando muita coisa, porque acaba repostando. Porque às vezes a pessoa acha que você tem uma vida perfeita. É verdade. E não... A Andressa tá aqui. Quantas vidas perfeitas, entre aspas, existem? E no consultório, quantas vidas perfeitas existem? Nenhuma, né? Nenhuma, não tem como. Nenhuma. E você se fita... Não sei se vocês lembram que teve uma advogada que foi morta pelo marido, que era um professor de educação física, jogada do... Eu não sei se foi em Curitiba ou Santa Catarina, alguma coisa assim. A rede social, ela fez uma pós-graduação nos Estados Unidos junto com ele. Ela linda, ele lindo, os dois num campo maravilhoso lá de algum lugar dos Estados Unidos, tiraram foto, botaram. E meses depois... tem uma história muito boa. Tem uma história maravilhosa de uma paciente minha. Ela chegou, morava numa mansão em Niterói. Mansão mesmo, imagina uma pessoa rica. Ela tinha vários animais naquele espaço. Ela tinha hamster. E ela postou foto do viveiro dos passarinhos dela, os hamsters. Ela tinha uns cachorros maravilhosos, assim. Ela desligou, postou tudo na rede social, fechou. Pegou chumbinho de rato, botou na comida do cachorro, deu pro cachorro. Pegou todos os passarinhos, quebrou o pescoço no viveiro. E pegou os hamsters, deu descarga no vaso, tomou o chumbinho e deitou na sala para morrer. Nossa. Mas no Instagram, aquele dia, os filhos e o marido, quando abriu para ver, falaram, ela tá bem. Ela tá ótima. Mas ela tava ali num processo de suicídio. A questão foi que a empregada chegou na hora e ela tava estrupuchando, né? Tava vomitando, enfim, na sala, semi-morta, e que chamou o SAMU. Mas a foto do Instagram, rica, com bichos, bem sucedida, dá conta de tudo. Dá conta de tudo, cuida dos animais. Morrendo. É isso. Gente, para você aí de casa, que a gente tá caminhando pro fim, mas antes de passar as considerações finais, para você aí de casa, mãe, assim, eu tô sobrecarregada, eu não sei você, mas assim, tudo que eu posto no Instagram é porque eu achei a foto linda e eu quero compartilhar com vocês. Falei, gente, eu tô linda nesse look e compartilho. Mas olha,
até ficar linda, até conseguir chegar, a correria que foi pra se arrumar, pra poder, né, fazer uma escovinha no cabelo, isso foi muito difícil, tá? Então, assim, não tem super mulher aqui, né? Quando você retorna, é com muito carinho que eu retorno pra vocês aí de casa, né? Gente, não sou super mulher, eu tô sobrecarregada. Também não é vitimização, é dizer assim, tá difícil pra você, tá difícil pra todo mundo, né? Então, assim, cuidado com essas vitrines, né? Shaira, tá difícil pra você? Fala aí. Muito, também. Acho que é difícil a gente achar o fácil, né? É difícil a gente achar o fácil. É isso. E até a gente tem... Eu acho que algumas pessoas deveriam ter até uma responsabilidade com as redes sociais, porque isso se torna tóxico para outras pessoas. De você... Assim, eu não tenho muita comparação, porque minha vida é bem corrida, mas a comparação que as pessoas têm de achar que a vida do outro é perfeita, que é o que faz a maioria das pessoas estarem doentes hoje, né? A doutora Andressa, com tanto conhecimento. Gente, assim, eu já quero pedir, eu vou pedir no ar. Porque aí no ar vocês vão aceitar. Assim, teve o episódio 1 da maternidade. Eu acho que a gente tem que ter o 2, porque tem muito tema que a gente não conseguiu abordar. Eu acho que a gente precisa fazer um novo bate-papo sobre maternidade. Assim, foi tão acolhedor. E acolhedor, assim, como a doutora Andressa, real. Sendo a mãe do João. Sim. Contando as suas lutas, a quantidade de empregos. Sim. Tá difícil também, não tá? Muito difícil, muito difícil. Tá? Eu falo que eu tenho vontade de desistir a cada uma hora. Mas o que eu sempre digo é que eu sempre me propus a fazer uma clínica que tem sangue, que tem calor, que é viva. É clichê você ouvir isso, mas é o sentido de você entender que você encontra uma pessoa que precisa ser cuidada, que precisa de cuidados, que precisa se dar limites, que precisa também refletir o que sente, o que está passando, que está ali sendo para você uma pessoa real, uma profissional, mas que por detrás daquele profissional tem uma pessoa que precisa também de cuidado. Eu não vendo a ideia da pessoa perfeita que não tem problemas. O meu filho, ele tem vários problemas. Meu filho desregula, eu tenho vários problemas nos meus empregos, eu viajo pra caramba. Enfim, isso é a ideia de ser simplesmente uma pessoa. Pessoas são normais. O normal não é o perfeito. Porque o perfeito é o extremo. E é inatingível. E tá tudo bem. A desordem e o caos, ele é importante para você dar valor quando vem a calma e a organização. E aí você fala, ai, tá tão gostosa essa semana, né? Essa semana tá tão redondinha, porque semana passada foi um caos. E é isso. Você só dá valor ao salgado que você encontra o doce. Você só dá valor ao amargo porque você tem um contraste. E você só vai entender o que é calmaria, paz, tranquilidade quando você passa pela tormenta. As referências, elas são dadas pelo contraste. Gente, que bate-papo maravilhoso. Gente, você aí de casa, eu tenho certeza que você tá igual a mim. Poderia ficar a tarde inteira aqui, né? Então é por isso que a gente já tá marcando o episódio 2, maternidade.2, pra gente, eu acho que falar de muitos assuntos que eu acho que a gente deu uma palhinha, mas que eu acho que são nossas angústias do dia a dia, né? Mas eu queria finalizar com uma fala de vocês, né? Para essas mães que assistiram a gente, que atenderam o nosso chamado para estar refletindo sobre o processo do maternar. Né, tem uma outra pauta muito importante que já trouxeram para mim, que é o maternar da adoção e o maternar quando você é a madrasta. Então tem muitos conflitos, muita gente trazendo esse tema para mim. Eu acho que eu já vou deixar, sabe, uma pontinha aí pra gente estar conversando sobre isso. Então continuem acompanhando a gente. E antes eu queria passar uma palavra para vocês. Eu acho que assim, deixar um recado para essas mães que acompanharam a gente ao longo desse episódio. Tem filhos que também com certeza vão estar acompanhando. Deixa um recado aí para quem é de casa sobre essas reflexões aí que fizemos hoje. A reflexão que eu trago para essas mães é no sentido que a educação dos filhos, ela é uma obrigação da sociedade. Ela não é centrada na figura materna. E é aquela coisa, né? Mas o filho sempre é da mãe. Se der certo, foi o pai que ajudou. Se der errado, é a mãe que falhou.
Não, a gente tem que desconstruir, porque a mão que balança o berço domina o mundo e você está educando as futuras gerações. Você precisa trabalhar com a ideia de que a educação das crianças é uma obrigação da sociedade. E quando se fala sociedade, pai, mãe, vô, avó, tio, o tio da van, olha a influência do tio da van sobre o seu filho. Então, é uma obrigação de todos. Então, em todos os momentos, nós precisamos recobrar essa ideia. Tem uma criança me observando, eu preciso dar o exemplo. É isso. Shaira, no meio da sua correria, né, que ainda está tendo tempo para inspirar outras pessoas, dá um recadinho para essas mães, né, que te acompanham. Você também tem uma rede, né, social que as pessoas acompanham por conta de um negócio que a pessoa está olhando, é um negócio próspero. Como que é isso? Ninguém sabe a dificuldade do outro lado, né? Ver só o belo. Dá um recadinho para essas mães que acompanharam a gente hoje. Eu vou falar de uma forma mais simples até. Eu acho que o maternar, para mim, eu até falei um pouco de intuição. Acho que o que eu falei e também sobre o que eu puxo um pouco da minha criação e da minha intuição. E eu acho que com amor, com leveza, por mais que tem dia que a gente dá os gritos dos estresses, mas eu não sei, eu acho que o amor pra mim não tem... O amor pelas minhas filhas, assim, de forma incondicional. Por mais que às vezes eu esteja estressada, eu brigue, até a forma de pedir desculpa, falar assim, amor, hoje a mamãe tá tão cansada. Eu sei que você quer falar. Às vezes elas querem conversar. Eu falo, amor, eu sei que você tá querendo conversar, mas eu não tô nem com cabeça pra pensar. Daqui a pouquinho a gente conversa. Isso é normal, acontece. Tem dia que eu tô exausta, muito cansada. Me cobro, claro, não tem jeito. Mas acho que com amor, a gente... Não sei, assim... Não tem nem palavras. Acho que é isso, que, assim, né? O amor, ele mesmo. fecha, né? Sim. Ele fecha, ele dá significado até o cansaço, né? A gente consegue se ressignificar quando tem amor, quando tem paixão, quando tem entrega. Gente, maternidade é isso, é força, é coragem, é fazer escolhas difíceis todos os dias, né? Mas é se escolher também, né? Porque quando a gente escolhe todo mundo que está à nossa volta. Você aí de casa, obrigado por ter continuado com a gente até aqui. Obrigada aos nossos patrocinadores, Maria Prado Beauty. Obrigada a Auto Sprint Visual, a Una, por trabalharem com mulheres incríveis. Então, obrigado vocês aí de casa que ficaram com a gente até agora. Continue nos seguindo que, com certeza, semana que vem tem mais. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.